Meus queridos, chegou o momento de falar sobre emprego. Nós temos hoje 13 milhões de pessoas sem emprego no Brasil. É uma situação complicada, muita gente nos aciona a todo momento querendo dicas, então vamos estender a conversa a respeito do emprego. Estamos recebendo hoje aqui Jorge Penilo, nosso carinhosamente chamado Doutor Carreira. Jorge, obrigado por ter vindo aqui no estúdio, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só pedir pro pessoal, Salso, rapidinho, hashtag SP no ar. Você entra pelo Twitter e manda a sua pergunta que a gente já tenta responder ao vivo. Tem algumas perguntas que a Salso vai chamar agora, mas você participa ao vivo com a gente aqui. Tem dúvida? Manda. A gente tenta responder tudo o que vocês quiserem. Vai lá. Bom dia. E como o pessoal tem dúvida, viu, André? Você falou que tem 13 milhões de desempregados no Brasil. A nossa equipe, então, foi às ruas e encontrou telespectadores para tentar tirar essas dúvidas na hora de conseguir um emprego, né? Vamos ver agora o que a telespectadora quer saber. Primeiro, para montar um currículo adequado. Vamos dar uma olhada. Jorge, meu nome é Vivian, eu nunca trabalhei registrada e eu queria saber se eu posso colocar no meu currículo que eu já fiz bico. Como que eu posso fazer isso? Aí, Muito Jorge? bom dia a todos, você que está aqui na Record no SP no Ar, acompanha a gente aqui, que sempre no SP no Ar é que vai ter notícia de emprego, gente. É aqui que vocês vão encontrar, tá? Respondendo à pergunta da espectadora a respeito de trabalho formal, quem ainda não tem um currículo formal para mostrar na empresa. O que você tem que fazer, você que não trabalhou com registro em carteira? Faça o seu currículo e inverta a situação, tá? Como assim? Vamos lá. Vamos inverter. Como que é Em inverter? bom português. Vamos falar lá. com a mamãe. Você vai colocar tudo aquilo que você sabe fazer de melhor na parte de cima. Por exemplo, vamos lá. Eu trabalhei como atendente, balcão, se bem que isso aí tem registro, mas tem muita gente que trabalha sem registro, você tem até mais por dentro que eu. Tem. O que a pessoa faz? Por exemplo, dá um exemplo e como é que ela escreve Um isso. exemplo bem prático, André. Na parte de cima, ela coloca o nome dela e os contatos. Depois, já logo na faixa de baixo, ela coloca o que ela sabe fazer que trabalhou no mercado informal. Que ela trabalhou aquilo que a gente chama como bico. Por exemplo, trabalhei na 25 de março, escreve assim, vendendo roupa em bancas e tal, tenho experiência com venda, contato com o público, por exemplo. Isso, colocar que tem atendimento ao público, colocar que tem facilidade em oratória, porque tudo isso conta. Olha, interessante. Hein? Tudo isso conta. Quando você coloca lá já logo na faixa, abaixo dos seus contatos, você está falando o que você é bom. Não importa se você tem um currículo assim excepcional, ter trabalhado em grandes empresas ou aquela parte acadêmica, vem colocar escolaridade. Coloca primeiro no que você é bom. Aquilo ali que as empresas estão interessadas. Descreve. Trabalhei com isso, trabalhei. Se o sujeito vendia, por exemplo, o cara vai ter uma dúvida. Vamos lá, vamos falar em bom português. O sujeito vendia água, não pode, tá? É bico, não pode. Eu vendia água no sinal. Mas e aí? O cara tem experiência como vendedor. E tem que colocar lá que ele tem experiência como vendedor. Mas ele precisa citar que vendia água no sinal? Precisa. E não tem nenhum problema dele citar isso. Porque, inclusive, tem muitos vendedores que vendem dentro de trem, em estações de metrô. Bota no currículo. Coloca lá que você tem facilidade de abordar o público. Mas aí não começa falando que vendia água no metrô. Fala assim, olha, tenho experiência com vendas, contato com o público. Uma das minhas funções foi vender água como vendedor ambulante. Isso, como vendedor autônomo. Coloca um nome bonito, coloca como vendedor autônomo. Autônomo. Isso, Atenção, muito gente. importante. Coloca como vendedor autônomo. Você conhece o pátio posto de atendimento ao trabalhador? É o assunto de mais uma dúvida do telespectador do São Paulo no Ar. Jorge, bom dia, meu nome é Marcos. Eu gostaria de saber como eu fico sabendo das vagas disponíveis e quais documentos eu tenho que estar levando para apresentar ao PAT. Vamos lá. Primeiro, você tem que comparecer ao PAT mais próximo do bairro onde você mora. Não tem só no centro de São Paulo, não. Tem espalhado no estado de São Paulo inteiro, tá bom? Então, você tem que procurar este lugar. E lá, eles vão disponibilizar quais são as vagas que tem. E em cima dessas vagas, você tem que levar, primeiro, o seu RG e sua carteira profissional. Não esqueça disso, gente. Tem gente que esquece de levar carteira profissional quando vai procurar emprego. Nem documento, né? Não, aí não dá. Aí não Sem tem como carteira ajudar a profissional pessoa. e sem documento de registro, pode ser CNH, né? Olha, preferencialmente em que leve o RG. O RG mesmo? Preferencialmente Rapaz, que eu não sei leve... nem onde é que tá o meu RG, vou te falar a verdade. É, viu? mas tem que... Eu e milhões de brasileiros, talvez, né? Todo mundo que está procurando emprego, a dica que eu dou para você, primeiro tenha aqui no todos Poupa os Tempo documentos fazer. separados, porque os recrutadores vão pedir para você. Mas por que não aceita CNH? Mas é recomendável que você tenha sempre o Entendi. documento de RG, Então vamos fazer. tá bom? Porque tem validade. A CNH, Entendi. ela tem o prazo de validade, pode ser que ainda te comprometa ainda mais. Tá certo. Entendeu?
Pode comprometer mesmo. Ó, se está difícil a gente ver pessoas conseguindo vaga, quando tem experiência, imagina para aqueles que são mais jovens, né, doutor Carreira? Agora, vamos dar uma olhada na preocupação de um telespectador que está ansioso pela entrada no mercado de trabalho. Jorge, bom dia. Meu nome é Lucas. Gostaria de saber como está o mercado de trabalho para quem busca o primeiro emprego. Lucas, realmente não está fácil o mercado de trabalho para ninguém, não é para quem procura o primeiro emprego. Mas tem vagas disponíveis sim, tanto é que eu tenho acompanhado todo o trabalho do PAT, são 7.166 vagas e por incrível que pareça tem poucos candidatos comparecendo. Se você quer saber como é que estão essas vagas, continua acompanhando aqui, tá bom, Lucas? Mas olha como que é importante você ter o seu currículo em mãos, quando você for procurar essa oportunidade de emprego lá. Mas ele põe o quê? Eu acho que é isso que ele está perguntando. Isso. Eu nunca trabalhei. Põe o quê no currículo? Ele tem que colocar no currículo o seguinte: não trabalhei, mas fiz trabalho voluntário na igreja. Ah, então primeiro tenta buscar um trabalho voluntário. Isso, é a primeira coisa. Bateu um cartão de visita. Mas Já ele causa tem uma boa impressão, no caso, né? causa uma excelente impressão. O fato de você não ter trabalhado formalmente com registro em carteira não significa que você não tenha feito atividade. Muitos alunos, inclusive, me perguntam como é que eu coloco alguma coisa que eu fiz. Os trabalhos que você fez na escola, aquilo é importante destacar. Olha, inclusive, até se você teve uma boa menção do professor, se você teve uma boa nota, coloca lá que você teve uma boa nota e coloca, inclusive, o contato do professor, para ele falar sobre você. referência. É uma É referência. importante essa dica que você está dando, que isso eleva a outro nível a relação da criança com a escola, né? Isso, E eleva. aí começa a prestar mais atenção nos trabalhos escolares, que pode servir de base para um currículo. Porque hoje o pessoal leva mais ou menos na flauta, né? É obrigação. Isso aí que você está falando é uma coisa interessante. Se a pessoa começar a levar mais a sério a escola, pode servir como gancho para servir no currículo, que pode servir para servir para o emprego, né? E digo mais, não é só na escola, não. O trabalho que você faz na sua comunidade, que você faz na igreja, destaca isso. Se você tiver que colocar lá o contato do seu pastor, o contato do padre da sua igreja, não faz diferença. Coloque esse contato dizendo que você prestou algum serviço importante para alguém e que isso serve como referência para você trabalhar, tá bom, Lucas? Hashtag SP no ar, você manda pelo Twitter a sua pergunta para a gente, que a gente encaminha aqui para o doutor Carreira. Mais uma dúvida de telespectador, roda aí. Tenho feito muitas entrevistas. O que eu faço para me destacar? Oh, muito boa pergunta. Na entrevista, o importante é você saber falar em público, então você tem que dominar um pouquinho de oratória, você tem que falar bem, porque eles vão te colocar numa roda com vários candidatos, e aí aquele que se destacar falando melhor, evidentemente o recrutador ele vai olhar com outros olhos. Outra maneira de você se destacar é você sempre falar das suas qualidades e habilidades comportamentais. Como, por exemplo? Como, por exemplo, se você é uma pessoa muito íntegra, se você é uma pessoa muito honesta, se você é uma pessoa que tem iniciativa para fazer as coisas. Mas a pessoa não corre o risco de passar a imagem de petulante? Não, porque ela tem como fazer isso de que maneira? Sempre se colocando à disposição dos outros que estão participando do processo seletivo. Entendi. Olha como que é importante uma dica que eu dei para uma pessoa que estava fazendo um treinamento comigo, André. Ela falou assim para mim, como é que eu me destaco? Eu falei, leva um pouco de canetas a mais. Ela falou, o que isso tem a ver? Boa pergunta. Ela falou assim, porque quando todos falarem assim, eu não tenho caneta para fazer aqui, você é a pessoa que levanta e vai oferecer para as pessoas. Proativo, né? Isto é proatividade. E a dica que eu dou, inclusive, para quem vai na porta das empresas, quando ela entrar, elas nem sabem que estão sendo já avaliadas pelos recrutadores na entrada das empresas. O modo de se vestir é importante? Extremamente importante. Muito rede social importante. também, né? Eles fazem uma análise nas redes sociais, hoje em dia isso é muito comum. Faz, e não é só na rede social profissional, não. Faz naquela mais comum, que é mais popular. Eles vão olhar se aquele que você colocou no currículo bate com o que está na rede social. Entendi. Então não adianta dizer que você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de acordar cedo na segunda, André, sendo que você coloca aquela foto do gatinho que não quer trabalhar na segunda. E dizer, até que enfim é sexta-feira. Pode ter certeza, isso está comprometendo você no trabalho, porque eles vão olhar. Agora a gente vai falar dos desempregados que têm mais de 50 anos, doutor Carreira, e que estão em busca aí de uma oportunidade. Nosso telespectador tem uma dúvida, vamos ver. Gostaria de saber como é que anda o mercado de trabalho para as pessoas que estão acima dos 50 anos de idade. Tá, como eu falei anteriormente, não está fácil para ninguém, mas para quem tem mais de 50 anos de idade, a dica que eu dou é, separe 10 pessoas que você conhece que têm a mesma idade que você.
procure estas pessoas que estão empregadas e peça uma recomendação na empresa onde elas trabalham. Por quê? Porque o recrutador ele vai fazer um comparativo entre a pessoa que já trabalha com aquela idade com você. Tá difícil? Tá. Mas se você usar algumas estratégias justamente com seus amigos, com seus pares, as pessoas que você conhece, os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que te acompanham na igreja, que te acompanham na sua comunidade, elas podem abrir portas para você justamente pelo fato de você ser uma pessoa mais experiente, mais responsável. Jorge, muito obrigado pela presença no São Paulo André, no Ar. eu que Obrigado. agradeço. Muito obrigado. Volte sempre. Você Nossa, vai obrigado, voltar, viu? com certeza.